muito boa tarde a todos os alunos aí da FIA, online, na Faculdade de Administração, que é uma das melhores escolas aí de negócios do Brasil. Eu tenho a honra de estar aqui nessa tarde, na companhia do professor Newton Sebraga, que é um nome muitíssimo conhecido na divulgação e no ensino da eletrônica, nos projetos eletrônicos no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Se me perguntassem quem foi o segundo maior divulgador da eletrônica no Brasil, segundo lugar, nos últimos 50 anos, eu não saberia dizer quem é, professor Newton. Eu não saberia dizer quem foi o segundo. Eu poderia pensar no professor Beda Marques, eu poderia pensar no Apollon Fanzeres, no pessoal da revista Antena Eletrônica Popular, mas eu não saberia dizer quem é o segundo. Agora, se me perguntar quem foi o maior divulgador, o primeiro lugar, nos últimos 50 anos da eletrônica no Brasil, com certeza é o professor Newton. Tá? Quem acompanhou aí a revista Saber Eletrônica e todas as outras revistas de eletrônica da era pré-internet sabem disso. Tá? Então, para mim, é uma honra muito grande ter o senhor aqui, professor Newton, e eu gostaria que o senhor começasse falando um pouco aí sobre a sua carreira e fizesse um resumo aí desses últimos 50 anos trabalhando com eletrônica, com projetos, com divulgação, por favor, professor. Olá a todos, para mim é uma satisfação muito grande, né, porque o professor Francisco Fambrini, para mim simplesmente Fambrini, porque é um grande amigo, né, eu já o conheço há várias dezenas de anos, porque ele também foi um divulgador, ele colaborava com a revista que eu era diretor, fazendo projetos bastante interessantes e didáticos. Naquela época, a gente já percebia, né, a vocação didática do professor Fambrini, né? Então, ele é bastante conhecido da gente, da revista Saber Eletrônica, fizemos uma amizade desde lá, já mantemos esse contato até hoje, né? E eu vou falar um pouquinho da minha carreira. Eu comecei muito jovem, comecei com mais ou menos de 11 a 13 anos de idade, eu já lia revistas de eletrônica. Hoje eu tenho 75 e estou na ativa, continuo produzindo artigos, livros, vídeos, podcasts e até as entrevistas como a de hoje, né? E talvez vocês aí, alunos, estavam combinando com o professor, qualquer dia eu vou pessoalmente aí, né, para a gente conversar, né, numa aula magna ou, eventualmente, certo, numa palestra, e aí a gente vai poder falar muito de eletrônica. Eu tenho a minha formação na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e também no Instituto de Física da USP, né? E desde jovem eu já escrevia artigos. Inicialmente eu escrevia pequenos artigos, comentários sobre tecnologia eletrônica no jornal da escola. Isso mesmo no ginásio e no colégio, né? Eu me lembro que eu até escrevi um artigo sobre o vento solar e logo em seguida o Arthur Clarke lançou o livro dele, Vento Solar. Isso foi um estardalhaço danado da escola, né? Porque acharam que eu era um visionário. Mas não, é que era um assunto que estava na mídia na época. E não era, sempre foi. E acabou, isso foi acho que em 67, certo? E depois, quando eu comecei a entrar no mundo acadêmico, eu fui contratado inicialmente pelo Instituto Monitor. Eu comecei a dar aula no Colégio Objetivo também, dar aulas no cursinho, né, onde eu conheci alguns professores que, inclusive, foram amigos aí do Fambrini, né? E a gente tem essa vocação didática. Porque a minha família viveu sempre dentro de escola. Eu vivi dentro de escola. Meu pai era professor, minha mãe professora, minha irmã é professora, todos os meus primos e tios são professores, né? Então, a gente viveu numa família, eu vivi numa família de professores. Então, a gente tem aquela vocação para ensinar. E é o que eu tenho feito toda a minha vida. Quando eu entrei na revista Saber Eletrônica, né, eu criei o curso básico de eletrônica que muita gente seguiu, né, e comecei basicamente a ensinar a eletrônica através das páginas da revista. Nós criamos lá o primeiro curso em instrução programada. Então, imagine só a eletrônica, a inteligência artificial levada ao papel. Certo? Era mais ou menos isso. Claro. Nos anos 70, eu criei uma máquina eletrônica de ensinar e tinha recursos de inteligência artificial mecânicos. Ela não chegou a ser industrializada porque logo em seguida vieram os PCs, né, que impediram que aquilo se tornasse um produto comercial viável, né?
Durante toda a minha vida, eu trabalhei na revista Saber Eletrônica, na revista Eletrônica Total. Publiquei centenas de livros, né? Tenho livros publicados na Turquia, tenho livros publicados na Rússia, tenho livros publicados na China, tenho livros publicados nos Estados Unidos, que nem dá para pegar aqui na minha mesa, porque são muitos, mas que vocês podem ver ali na minha estante lá atrás, né? E é lógico, muitos livros atuais, porque nos anos de 2005 em diante, a editora que eu trabalhava começou a ir mal das pernas, né? E aí eu fundei a minha própria empresa para dar continuidade. Eu me desliguei, eles faliram, e eu comecei a publicar meus próprios livros pela minha editora. Eu fundei um site em que eu me propus a recuperar todos os artigos que eu fiz na minha vida e todo o material que pudesse ser disponibilizado de graça. E criei, é lógico, livros novos, como, por exemplo, esse sobre sensores, patrocinado pela Mauser, né? Eu consegui um patrocínio forte da Mauser Electronics, né? Então, muitas das coisas que eu faço, eu não cobro, porque a Mauser paga, desde que eu coloque o nome dela, é claro, né? E continuo até hoje. Então, essa é a minha vida. Eu pretendo continuar produzindo enquanto eu tiver forças, né? E acredito que vai dar ser por um bom tempo ainda, que eu tenho muita coisa aqui na cabeça, né? Eu estou trabalhando num livro que é a história da tecnologia, né? Em que eu vou contar um pouco da evolução da tecnologia e como eu participei dessa história, né? E como é uma conversa que a gente vai ter sobre vestíveis, sobre os wearables, né? Eu vou até contar uma história interessante que é a respeito do Hugo Gernsback, que vocês já ouviram falar, que foi, vamos dizer, o que eu fiz aqui, estou tentando fazer aqui, ele fez nos Estados Unidos a partir de 1917. Ele é o fundador das primeiras revistas de divulgação da eletrônica. Mas ele fazia também divulgação de ficção científica, por exemplo. Ele descobriu o Asimov, né? E ele tinha, assim, uma visão muito grande e ele foi um participante da história da eletrônica. Por exemplo, nós devemos a válvula triodo ao Lee De Forest, mas conta a história, e aí eu tenho a minha participação, eu conheci o sobrinho do Hugo Gernsback, o Patrick Merchant, e ele me contava o seguinte: olha, o meu tio me contou que o Lee De Forest enfiou um eletrodo a mais na válvula diodo e ele podia controlar a corrente. Ele tinha criado a válvula triodo. E ele levou essa descoberta para o meu tio, o Gernsback, e falou: olha, eu inventei esse negócio aqui, mas eu acho que isso não tem utilidade nenhuma, eu vou descartar. O Gernsback olhou para ele e falou: meu caro, isso aí é a maior descoberta do século. Você vai patentear isso e eu vou divulgar na revista. E ele patenteou com o nome de Audion, certo? E a coisa ele se tornou o pai da radiodifusão, porque através da válvula triodo foi possível a radiodifusão. O rádio tornou-se viável, porque não tinha amplificação antes, né? Então, eu tenho, assim, muitas histórias, né, que eu pretendo contar, né, que elas estão, às vezes, por trás dos bastidores. E essa mesmo do Fambrini, que ele fazia transmissores, né? Porque ele gostava de transmissores, e um dia nós tivemos de parar de publicar, porque as autoridades diziam que os transmissores deles eram muito potentes e estavam dando interferência. Certo? São histórias por trás dos bastidores, que eu tenho centenas delas, ao longo da minha carreira. E é isso aí, eu continuo hoje, tenho livros publicados, tenho lá o meu site, e vocês que são da eletrônica, tem lá 2 revistas que eu faço. Eu tenho a revista INCB Eletrônica, que é praticamente uma continuação da Saber Eletrônica. Tem a revista Mecatrônica Jovem, que aqueles para quem ensinam estão começando. Elas são gratuitas. Vocês podem baixar todos os exemplares lá no nosso site, né? Nós vamos ter possivelmente uma descrição do vídeo o que você vai ter. Por favor, se puder acrescentar o link depois, eu agradeço. Também eu estou pronto para as suas perguntas e para a gente começar a conversar. Tá bom, professor Newton. Então, os alunos aqui da FIA, né, para quem nós estamos nos dirigindo aqui primariamente, gostariam de ouvir um pouco o senhor falar sobre os wearables, né, que são aqueles dispositivos eletrônicos de tecnologia nova, né, microcontrolados, os smartwatches,
Enfim, como é que o senhor vê essa nova tecnologia dos wearables, né? Os óculos, o Google Glass, o smartwatch, aquelas tecnologias que fazem o monitoramento dos sinais vitais, né? Como é que o senhor vê essa tecnologia, né? E se o senhor vê, claro, hoje em dia isso é tudo feito na China, né? Não é feito no Brasil. O senhor vê que o Brasil tem potencial para produzir esse tipo de hardware de alta tecnologia, enfim. Com toda a sua experiência aí de muitos anos de eletrônica, como é que o senhor enxerga isso? Como é que o senhor enxerga o papel do Brasil nessa tecnologia e nesse tipo de produto? Olha, na verdade, né, o termo wearables é novo, certo? Mas a ideia dos vestíveis, ela é muito antiga, né? O próprio Ginsberg falava de máscaras. O Ginsberg, ele criou um óculos de realidade aumentada já nos anos 50, certo? E se vocês voltarem aos filmes de ficção científica, você vai ver que o reloginho, certo, que o Dick Tracy usava é um wearable, certo? O relógio do Dick Tracy é um wearable, né? O Exatamente. sapato do Maxwell Smart, né, o Agente 86, é mais do que nunca, é um sapato. É verdade. Certo? É um vestível que contém um telefone, certo? Então, a ideia de que implantar coisas de alta tecnologia em vestíveis, em coisas que nós usamos, né? Vocês veem que a ideia não é nova. O termo wearable é novo. Ele passou a incorporar, ele passou a fazer parte de um grupo de aplicativos e aplicações eletrônicas, né? Que incluem a tecnologia eletrônica aplicada a coisas que nós usamos no nosso corpo. São os vestíveis, né? Coisas que nós podemos vestir. E hoje isso é muito mais fácil graças à tecnologia do circuito integrado, né? A tecnologia da comunicação, né? Que o Wi-Fi, né? Ele permite que você possa transferir sinais em ambos os sentidos, né? De dispositivos externos para o seu corpo, né? São os chips até que você pode implantar eventualmente, né? Vocês têm uma ideia de um wearable para cachorro? Já tem. Certo? O wearable é muito simples. Descobriram que existe lá um nervinho na cabeça do cachorro que, se você excitar, ele para de latir. Puxa. Então, já existe, por exemplo, um wearable para cachorro, né? Certo? Que é um chipzinho que você implanta na cabeça do seu cachorrinho, se ele é muito barulhento, e esse chipzinho faz contato, faz uma comunicação direta com o teu celular, onde existe um aplicativo. Aí você está do lado lá querendo ver um programa de TV, seu cachorro latindo, você simplesmente puxa o celular, certo? Toca o dedo lá no íconezinho, o cachorro para de latir. Então, vocês eu fico imaginando a gente colocar isso também na sogra, né? Aí fala muito, né? Certo? Então, é uma aplicação interessante, não muito boa. Sem dúvida. Só para identificar onde é que está o nervinho que faz parar, né? Mas existem, por exemplo, outros tipos com aplicações médicas que são bastante interessantes, né? Inclusive com estímulos do nervo vago, né? Você deve ter já visto alguma coisa disso, né, Fabrício? Sim. Mas, então, vocês vejam que você incorporar um dispositivo de alta tecnologia envolvendo eletrônica em alguma coisa que você vista ou use e que tenha uma aplicação prática importante, é um campo que não está ainda totalmente explorado, né? Então, vocês aí que estão estudando essa tecnologia aí com o professor Fambrini, né? Certo? Vão imaginando, porque vocês sabem que uma boa parte dos bilionários de hoje, certo? Eles conseguiram criar seus produtos quando ainda eram universitários, baseado no que eles estavam aprendendo ainda. Não é verdade? Então, exercitem a sua criatividade e a sua imaginação com os wearables, com os vestíveis. Pode ser muito interessante, não é verdade, Fambrini? Sem dúvida. Eu estou plenamente de acordo com o que o senhor colocou, professor, mas hoje a gente sabe que esses produtos eles são produzidos basicamente na China, né? E existe uma dependência tecnológica muito grande de todos os países desse hardware que vem da China, desse hardware chinês, né? E agora nós estamos atravessando atualmente uma situação muito complicada, né? Todos estamos acompanhando aí uma situação que envolve uma guerra
que envolve a Rússia, né, e possivelmente tem a China como aliado, e o mundo inteiro é dependente da tecnologia de hardware produzida na China. O senhor vê possibilidade de outros países começarem a produzir essa tecnologia? Como é que o senhor enxerga isso? O que o senhor acha que falta para o Brasil, por exemplo? Que conselho o senhor daria para os nossos governantes, para nós não ficarmos dependentes da tecnologia que vem de fora, da China? Isso é uma coisa importante porque abre os olhos da gente. A gente já tinha falado aqui, eu até falei em outras lives que eu fiz, em outras entrevistas, né, da necessidade de a gente ter um campo que ele abranja a tecnologia eletrônica em todas as suas etapas, para que a gente não fique dependente em nenhuma delas. Mesmo que seja uma etapa em que a tecnologia envolvida talvez não seja a mais avançada. Por exemplo, nós não precisamos, às vezes, aqui, nesse momento, por exemplo, a nossa indústria automobilística não estaria numa crise tão grande se ela tivesse desenvolvido uma tecnologia paralela, por exemplo, com elementos de controle mais antigos, mais tradicionais. Então, quer se colocar dentro do veículo uma tecnologia tão avançada que, às vezes, ela não traz a melhoria total que a gente espera. E que você conseguiria o mesmo com uma tecnologia um pouco inferior. Então, se a gente tiver essa alternativa dessa tecnologia, a gente pode criar os nossos próprios produtos como alternativa e não ficar totalmente dependente. Nós já temos no Rio Grande do Sul uma fábrica de circuitos integrados que faz isso. Então, se esses circuitos integrados puderem ser adaptados, por exemplo, para uso automotivo, a gente perde. Nós não vamos fabricar o carro no mesmo nível, talvez, do que está saindo no mercado mundial, mas nós não ficamos parados. Né? Então, a gente tem que pensar nisso, e é um conselho que eu dou para os governantes, até já conversei com pessoas ligadas ao governo sobre isso, né? Que a gente tem que pensar não em ser totalmente dependente em tudo, que a gente tem que pensar nas alternativas de, vamos dizer, segunda linha, né? Em que a gente possa ter, no momento em que há uma crise mundial, que acaba os chips de determinado tipo, certo? Quem depende daquele chip vai ficar totalmente sem poder fazer nada. Mas quem tem um chip substituto, mesmo que seja de uma tecnologia inferior, ele pode usar aquilo como uma meia-boca e continuar vivendo normalmente, né? É mais ou menos, lembra-se que quando surgiu a ignição eletrônica, você tinha uma chavinha no painel do seu carro, e quando a ignição eletrônica pifava, você virava ali e ia na tradicional. Você tinha as duas. Né? E o carro não parava de andar. E o carro não parava. Ele não tinha o mesmo desempenho em termos de consumo, talvez, né? Mas ele andava. Uhum. Né? Então, nós também temos que pensar isso em termos de tecnologia eletrônica, né? No sentido de a gente ter os campos alternativos para que a coisa não pare, certo? Nós não podemos ver uma indústria totalmente parada por falta de um chip. Será que não pensaram num chip alternativo? Ou numa tecnologia, certo? Do tipo Lego, né? Tira um bloco, põe outro, né? Certo? Você não obtém pelo menos o mesmo desempenho, mas ele continua funcionando. Né? Então, eu acho que é importante isso como um alerta, certo? Como um alerta muito importante, porque os países, se conseguirem manusear isso, e não precisa ter muito investimento, né? Certo? Eles podem, por exemplo, sair de uma eventual crise ou de um problema com muito mais facilidade. Né? Eu vejo isso como uma saída, né? Os wearables, eles são uma categoria de componentes, os componentes para os wearables, eles consistem numa categoria de chip que realmente eles são bastante sofisticados, tanto em termos de consumo como em termos de comunicação, mas eles não são o máximo. Você pode criar coisas semelhantes de forma mais simples. Você não vai ter, talvez, o mesmo desempenho. Por exemplo, você não precisa, no caso de um sensor, vamos supor que monitore a sua pressão arterial. Você não precisa ter um circuito extremamente avançado que tem uma resolução muito alta e uma taxa de comunicação muito elevada. Você pode, numa alternativa, ter uma taxa de comunicação mais baixa e trabalhar com menos dados. Ele vai funcionar, ele vai cumprir a sua missão. Mas ele, é lógico, vai ser um pouquinho menos preciso, mas ele vai funcionar. E a coisa não vai ficar parada. Eu vejo essa possibilidade de a gente ter isso,
no campo dos vestíveis, por exemplo, a gente poder criar coisas, né? E aí vai muito da imaginação do criador do dispositivo, que ele não precise necessariamente usar a tecnologia de ponta, ou uma tecnologia sensível, né? Hoje, um dos problemas que a gente tem na fabricação de chip, né, são aqueles chamados minerais de conflito, né? Que são o quê? Minerais que são extraídos de minas em países que têm problemas. Então, hoje seria você fazer um produto que depende, por exemplo, de uma matéria-prima que vem totalmente da Rússia. Você já estaria com um problema bem grande. Seríssimo, né? seríssimo. Seríssimo, né? Então, vejam que quando a gente pensa em alguma coisa de tecnologia, não é só o fato de ter tecnologia de ponta, a gente tem etapas intermediárias que são estratégicas, né? Você não vai querer criar um produto que amanhã, por exemplo, resolvam embargar totalmente, vamos dizer, os metais que vêm da mina do Congo, como já fazem. Aí você não pode comprar o chip que utiliza o material que vem de lá. E o seu produto fica parado. Você vai ter que criar outro produto. Então, isso também é importante. Eu sempre falo que quando a gente desenvolve um produto, ele não deve ser analisado só em termos de tecnologia, resultados que ele proporciona e desempenho desse dispositivo. Tem uma série de etapas intermediárias que é preciso analisar com muito cuidado. Obtenção do chip, certo? Preços, oscilações do mercado mundial, né? Eu sempre falo, né, que aqueles que são bem-sucedidos no desenvolvimento de um produto, eles não fazem a coisa sozinha, eles procuram parceiros ideais que possam compartilhar experiências, né? Então, você é o sujeito que põe a mão na massa, e o outro é o sujeito que sabe projetar e sabe como obter os componentes. Vocês têm que trabalhar juntos, porque um vai depender do outro para a sobrevivência do produto. Certo, Fabrini? Muito obrigado pelo comentário, professor Newton. Eu concordo, eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que existe hoje em dia essa tendência de querer matar uma formiga com canhão, né? Então, aquilo que se resolveria com um microcontrolador de 8 bits, as pessoas querem fazer com a ESP32 de 32 bits, 240 MHz, né? Então, e não precisava daquilo tudo, né? E isso cria uma dependência tecnológica muito grande com a China, com aqueles produtores dessa tecnologia, né, de ponta, que a gente muitas vezes não tem necessidade disso tudo, né? Aquele produto não exige esse poder todo, né, tecnológico. Tem toda a razão, eu concordo plenamente, é um ponto importante. Mas não dá para a gente falar de negócios e desenvolvimento de um país, professor Nilton, sem falar de educação, né? E o senhor teve um papel fundamental ensinar física, principalmente eletrônica, né? Nos últimos 50, 60 anos no Brasil, através de seus artigos, primeiro na época que não existia internet, através dos cursos por correspondência, que foram professores do EAD, né? O senhor trabalhou com essa área, que eu sei também, cursos por correspondência, o senhor foi professor, né, que produzia material para esses cursos, produziu muitos kits de eletrônica aí, vendidos aí. Olha aí a revista, né? Essa qualquer? Qual revista que é essa? Esse é o curso de eletrônica da primeira sim. edição. E esse é o curso de eletrônica como ele está hoje. Aquele foi publicado na Saber na década de 70, é aquele mesmo que saía nas últimas folhas da revista Saber Eletrônica? Fantástico. Exatamente. Eu fiz o curso todo. Eu só não fiz o teste, a prova e não mandei para Saber. Está em tempo ainda, eu tenho o diploma aqui para assinar e te mandar. Eu vou mandar então, hein? Vou mandar que eu tenho as revistas aqui. Eu quero. Tá? Então, com esse papel de educador, de divulgador da eletrônica, que além de engenheiro, de físico, eu sei que o senhor é hobbyista também, o senhor tem uma paixão muito grande por desenvolver circuitos, né? Eu sei disso, e desenvolveu milhares ao longo da vida, né? Publicou uma pequena parte desse, publicou nas revistas, na Saber, em outras revistas, no seu site. E qual que é esse?
Isso aqui é uma luz estroboscópica. Ah, o estrobo. Em lâmpada de xenônio, que eu publiquei lá. Pois é, e hoje, e muitos anos depois, os chineses vendiam isso como se fosse novidade, né? Os 30 anos depois que o senhor lançou, o chinês vendeu isso como novidade, né? Mas o próprio microtransmissor de FM, que foi um projeto de muito sucesso no Brasil, ele era vendido, eu me lembro que o Scorpion, né, que foi... O Scorpion já foi de uma segunda geração, né? O primeiro era lá de 74, 75, eu tenho a revista original, que vinha com a capinha com a plaquinha na capa. Isso. O senhor tem ela aí? Ele aqui na minha mesa. Ele está numa caixa, mas se vocês entrarem lá no meu site e entrarem no meu Facebook, eu falo de todos os microtransmissores que eu montei, que começou com o microtransmissor de FM, que tinha uma novidade, que era a bobina impressa. Foi. Né? Que vinha, inclusive, a plaquinha na capa. Na capa e a plaquinha vinha grudada na capa da revista. Né? A partir daí, nós tivemos várias versões, como o Scorpion, o Ventura, o Falcon, e um monte de outros que depois começaram a ser feitos através de projetos de colaboradores. E aquilo era um sucesso incrível. Um dos grandes colaboradores foi o Fambrini. E depois disso, ele começou a mandar também projetos que começou a fazer de transmissões. Mas esse projeto foi um sucesso total e foi uma revolução tecnológica no Brasil, professor Newton. Eu me lembro que a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, vendia lá com anúncio Scorpion, o microtransmissor espião, né? Aí já era com eletreto, porque o artigo original usava uma cápsula de fone de ouvido de cristal, que tirava aquele plug que encaixava. Um encaixezinho no ouvido. Isso, e usava aquilo como microfone, e aquilo era muito sensível. Eu cheguei a montar, era extremamente sensível, aquilo tinha um desempenho fantástico, e eu ouso dizer que foi uma ideia sua. Eu nunca tinha visto antes de você, aqui, pelo menos no Brasil, não. Tem uma história interessante, né, sobre o microtransmissor, né? E ele ficou sensível demais e era usado em espionagem, né? Sim. E aí, um belo dia, lá na redação, nós recebemos um telefonema, né? Não é da Rússia, não, da KGB. Não, era pior. Foi do chefe de gabinete do governo, da presidência da República. E não estava na época do governo militar, né? Estavam usando para espionar o governo. Aí o sujeito queria falar, quero falar com o autor do projeto. E aí explicou, não, é que nós encontramos um microtransmissor no gabinete do presidente da República. E nós queríamos saber um jeito de descobrir quem pôs ele lá. Nós sabemos que a sua intenção foi didática, não temos nada contra, mas a gente queria a tua ajuda. Eu suponho que o senhor disse, eu não fui. Eu só fiz o projeto, eu não fui lá, não. Mas você vê que tem muitas aventuras desse tipo, né? Que a gente conta, inclusive, aí eu tenho no YouTube um canalzinho em que eu falo dos projetos que marcaram época, né? E lá eu conto essas histórias de o que está por trás dos bastidores, né? Quando a gente desenvolve um projeto e vai publicar na revista, a gente publica o artigo, mas as pessoas não sabem, às vezes, o que aconteceu durante o desenvolvimento, o trabalho, né? Aquele diário de bordo que a gente faz, né? Em que a gente conta os percalços, né? Encontra os problemas que teve, né? Encontra as dificuldades para obter componente que servisse, né? Então, é interessante isso aí. Então, e retomando, então, né, a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, nesses anos todos trabalhando com o ensino de eletrônica, porque eu mesmo confesso que eu comecei a me interessar por eletrônica comprando a revista Saber Eletrônica. Sim. A primeira revista que eu comprei foi de 1982, e ela tinha na capa o projeto de um receptor PX super regenerativo, que eu montei na época, ele oscilou, né? Ele dava aquele chiado característico do super regenerativo e nunca consegui captar nenhuma estação PX. E 5 anos depois, mas não foi sua culpa, professor Newton, não foi não, ele funcionou muito bem, funcionava muito bem, era muito sensível, inclusive, né, aquele receptor super regenerativo é muito sensível, né? É impressionante o que um único transistor como detetor é capaz de fazer. E 5 anos depois eu descobri que ele não estava em 27 MHz, mas estava em 24 MHz. Né? Aí eu refiz a bobina e aí ele começou a pegar, e não parava mais. Né? Aí começou a pegar uma estação atrás da outra lá e funcionava muito bem. Mas eu comecei, assim como eu comecei com o senhor, muitos técnicos em eletrônica, hoje, profissionais, engenheiros, começaram com o senhor. Né? E todo mundo que critica o senhor, eu digo que é por inveja.
porque começou com o Newton, né? Você não sabia o que era um tiristor, não sabia o que era um transistor, começou lendo os artigos do professor Newton, lá na Saber, e aprendeu, né? E aí você ficou tão bom que você achava os erros. Eu falo para você, você ficou tão bom em eletrônica que você achava, você começou a achar os erros, né? Que uma revista com uma quantidade de projetos que tinha fenomenal, sempre, às vezes, tinha um erro ou outro. Nós tínhamos um problema, viu, Fabrício, só interrompendo, que o pessoal técnico era eu, praticamente. O restante, com exceção do Renato, que também ajudava muito, que já trabalhava lá, começou depois, eram os desenhistas, principalmente, e os revisores, eles não eram técnicos. Entendi. Então, nós tínhamos uma dificuldade danada, que você passava os originais de um esquema, que era a mão, né? Fazia errado. Eles tinham a ordem de que, quando estava pronto a revista, tinha que passar para a gente de novo. Mas, às vezes, não dava tempo. Na pressa, a revista tinha que ir para a gráfica hoje à tarde. Eles pulavam, e a gente ia ver o erro depois. E era aquela bronca, aquela briga danada lá dentro, né? Nós tínhamos que publicar as erratas, nós tínhamos que fazer as correções, né? Mas sempre nós batalhamos com esse problema. Sempre correndo, então o tempo sempre em cima, desenhistas não técnicos, desenhistas comuns, que eram copistas, né? E revisores que também não eram técnicos. Certo? Se você falasse que o resistor R1 é de 10K e no texto saísse 1K, o revisor não via. Entendi. Ele não tinha... Você que fez o artigo percebia. Né? Então, quando o artigo passava por mim novamente, não havia problema. Mas quando o artigo, às vezes, pulava, e isso acontecia com certa frequência, era aquela briga, né? E você sabe que no papel não tem como corrigir na gráfica, né? Então, mas voltando e contextualizando a pergunta, professor Newton, o senhor foi um ativo participante da educação à distância, né? Pelas revistas, e hoje a gente vê o EAD, né? A educação à distância aí como uma das principais alternativas de educação no Brasil, né? E o senhor deve acreditar muito nela, eu também acredito muito na educação à distância, no EAD, né? Mas parece que hoje falta alguma coisa. Não na educação EAD em si, mas nos currículos, nos conteúdos. Eu tenho, como professor, eu tenho essa impressão. O que o senhor acha que falta para o ensino hoje de tecnologia, de eletrônica, que tinha antigamente, que não tem hoje? O que é que falta hoje? Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, né? Eu vou começar com a minha carreira dentro do ensino à distância. Meu primeiro emprego foi no Instituto Monitor. Eu fui contratado para remodelar o curso do Instituto Monitor, que ele foi trazido da Alemanha pelo seu Nicolas Goldberg, né, em 1947 ou 48, se não me engano. E ele era um curso totalmente baseado em válvulas. E quando eu entrei lá, o transistor tinha começado a aparecer e estava ocupando o lugar das válvulas, pelo menos nas principais tecnologias. E o Instituto Monitor ensinava válvula. Então, eles me chamaram para fazer toda a remodelação do curso baseado no transistor. E a estrutura do Instituto Monitor para o curso à distância era bastante interessante, né? A gente utilizava os recursos tecnológicos da época, que era a gráfica, o correio, certo? E nós tínhamos um pessoal que respondia às cartas de consulta, que eu, inclusive, colaborava, né? Quando a consulta era simples, em que apostila está tal coisa, nós tínhamos a pessoa que sabia. Mas quando era uma pergunta técnica, era eu que respondia, né? Então, era uma estrutura que funcionava. Isso foi evoluindo, com o tempo foi passando, né? Eu fui um estudioso muito grande do ensino à distância e do ensino por máquina, né? Eu até acabei fazendo pesquisa sobre o assunto na Escola Paulista de Medicina, né? Estudando o Skinner, né? Que foi o criador das primeiras máquinas de ensinar, né? E nos anos 70 eu acabei criando uma máquina eletrônica de ensinar que era para o ensino à distância. Eu tenho essa máquina aqui, um minutinho só que eu vou pegar. À vontade. Está aqui. Essa máquina era uma máquina eletrônica de ensinar para o ensino à distância. Como é que ela funcionava? Vocês têm aqui
um conjunto de fichas que eram colocadas numa plataforma com chavinhas que vocês podem ver. Então, a pessoa recebia, quando ela fazia o curso, ela recebia um maço de fichas. Essas fichas tinham uma ordem feita em instrução programada com algoritmos de inteligência artificial. Isso em 1970. A pessoa colocava as fichas, a primeira ficha, e ela lia a questão e respondia. Pela resposta, ela era encaminhada para a segunda ficha. Então, a sequência das fichas que ela utilizava dependia do aprendizado dela. Se ela aprendia rápido, o número de fichas era menor, e nessas fichas havia aquela redundância, que era o retorno, para você aprender certas coisas. O mais interessante, a programação era feita por chavinhas analógicas, certo? Então, você mexia nas chavinhas e você programava o computador para aquela resposta para aquelas fichas. Então, era um sistema de instrução programada. A empresa que se interessou em comprar a patente de mim, ela, infelizmente, o dono morreu no percurso aí. Então, a ideia desse curso em instrução programada, através de máquinas de ensinar, porque não existia ainda o computador, era simples. Você comprava a maquininha e você comprava as fichas de acordo com o curso que você queria fazer. Curso de eletrônica, vinha lá um maço de fichas. Certo? Curso de automação, vinha um maço de fichas. Curso de língua, vinha um maço de fichas. E você ia colocando e programando com as chavinhas cada ficha que você colocava. Incrível que pareça, o circuito era todinho transistorizado com chavinhas mecânicas. É lógico, foi uma ideia assim revolucionária na época, né? Inclusive, até teve departamentos oficiais que chegaram a se interessar para colocar isso nas escolas, né? Mas, infelizmente, houve aí vários percalços, entre eles o falecimento daquele que iria financiar a industrialização. E logo em seguida apareceu o computador que fazia exatamente a mesma coisa, né? Nessa época, eu criei na Saber Eletrônica também uma forma de ensino à distância, que era o ensino por instrução programada nas páginas de uma revista, né? O Fambrini chegou a fazer esse curso, inclusive, né? Cada fascículo ele tinha uma lição. E conforme as respostas dessa lição que você ia anotando, você ia tendo, dentro da própria página, um percurso para ensino diferente. Era um sistema bastante engenhoso. E nós fizemos quase que 24 edições, com 24 lições do curso de eletrônica, que foi um sucesso gigantesco, né? Tanto que na última lição a gente prometeu que quem respondesse o questionário e nos enviasse, eu mandaria de volta o certificado de conclusão assinado. Mas hoje o senhor tem o curso todo para vender aí na forma de um livro. Tem, eu vou falar dele já já. Inclusive de graça, viu? É o seguinte, eu sei que eu quase morri, né? Porque, para minha surpresa, eu tive que assinar mais de 15 mil fichas. Mais de 15 mil certificados. Eu trazia os certificados à noite para minha casa, lá da editora, né? E ficava assinando. Teve uma hora que a mão começou a paralisar, certo? Aí teve que ir mais devagar, né? Porque realmente, né? E a partir daí, esse curso, ele se tornou um livro. Ele se tornou, quando ele terminou, nós tornamos o curso básico de eletrônica, é lógico, não mais em instrução programada, e nós o fazemos até hoje. E ele está à venda lá na nossa livraria, dividido em exemplares, eletrônica básica, eletrônica analógica, eletrônica digital e eletrônica de potência. São 4 volumes, 4 temas, né? Mas nós fizemos uma coisa importante, que muita gente ainda quer estudar eletrônica, não tem recursos para isso. Então, a revista era um pouco meio barato de você fazer o curso. Tinha na banca, tinha na banca, toda a cidade tinha. Na banca, né? Nós pegamos uma versão que nós repetimos depois na revista Eletrônica Total e disponibilizamos essa versão de graça no site. Então, você pode estudar pelo seu computador e, em casa, fazer um cursinho de eletrônica, um EAD, sem certificado, é lógico, né? Estudando aquelas lições. Mas, se você for mais crítico, nós também estamos com o nosso curso pelas plataformas de ensino à distância, que hoje tem na internet. Nós estamos com o primeiro de analógica, de básica, e o de analógica deve entrar em breve.
Então, estamos até hoje, eu acho que falta alguma coisa ainda no ensino à distância, certo? A culpa disso é que, às vezes, aqueles que montam os cursos à distância, eles partem de conceitos que não se aplicam mais com a nossa tecnologia. Aquele do professor falando e o aluno ouvindo, né? A sala de aula dá o recurso da interação, mas o computador também. Então, é preciso, em primeiro lugar, saber explorar melhor o recurso da interação, certo? Eu vejo que alguns cursos à distância, eles não estão sabendo explorar isso. A internet também, o curso à distância, ele oferece um segundo recurso que não tem sido devidamente aproveitado no ensino à distância, que é a de utilização de links, certo? Os links, eles podem fornecer não só o material adicional, como, eventualmente, pausas para acesso a vídeos, a podcasts e a material da internet. Então, o professor tem que programar de tal maneira que ele aproveite todos esses recursos. Até QR Code. Enfia um QR Code lá no cantinho da tela, que, de repente, o aluno está assistindo o curso, certo? Pelo laptop, mas ele pode pegar o celular, bater no QR Code e ter uma matéria adicional aqui de acompanhamento. Né? Pode ter. Tudo isso tem que ser explorado. Né? Então, eu acho que a possibilidade de se ter ensino à distância é fantástica. E nós temos recursos tecnológicos, certo? Que ainda não estão sendo devidamente usados. Né? E eu não vejo, por exemplo, uma plataforma que te ofereça recursos para que você monte o seu curso em cima dela, com um aproveitamento máximo. Né? Lembre-se de uma coisa, né? Quando você vai ensinar eletrônica, é bem diferente do que você ensinar, por exemplo, língua portuguesa. Certo? A abordagem é diferente. Perfeitamente. Né? E nós temos aí ainda a necessidade diferencial que existem matérias em que você não necessita de laboratório, mas eletrônica você precisa. Então, você tem que saber programar as áreas de laboratório. E aí você pode criar dois tipos de atividade prática. Você pode criar atividade prática eventualmente presencial. Então, aí você teria aquela semaninha em que o aluno vai lá na faculdade fazer o laboratório, né? Porque utiliza-se um instrumento muito caro. Ou, eventualmente, você ter a simulação desse instrumento para dar a aula. E mais ainda, você ter a possibilidade de usar kits de aprendizado. Caixinhas contendo lá uma matriz de contato, uma plaquinha de um microcontrolador e uma série de componentes que você vai precisar para o desenvolvimento de um projeto numa aula. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Na hora que se conseguir colocar isso de uma maneira efetiva, eu acredito que o ensino à distância vai melhorar muito. Vai melhorar muito e vai ser uma ferramenta talvez mais poderosa do que a próprio ensino presencial, que talvez seja alguma coisa que hoje seria para nós como o lápis e borracha. Ninguém nem sabe o que é, certo? O professor pegue uma folha de papel, um lápis e uma borracha que eu vou fazer um ditado, né? Foi. Isso aí na escola primária, né? Então, hoje, se você perguntar para o aluno o que é um lápis e uma borracha, ele não sabe. Talvez no futuro, né, quando falarem para a gente em livros, carteira escolar e quadro negro, certo? Muita gente não vai mais saber o que é, né? Eu me lembro, você deve conhecer o professor Zufo, né? Isso. Eu estava conversando com ele lá na escola politécnica, né? E na saída da escola, nós íamos para almoçar, né? Ele parou, virou para trás. Newton, dá uma olhada para tudo isso aqui, todos esses prédios da cidade universitária. Daqui 20 anos vai estar tudo vazio porque não vai ter finalidade. Certo? Olha, ele está indo no caminho. Visionário. Certo? Nós vamos ter que achar uma finalidade para isso. Profético. Foi profético, né? Mas, o professor Newton, ainda voltando ainda no nosso tema de gadgets e de wearables,
Na ficção, a ficção nos traz vários exemplos de coisas que se concretizaram, né? De tecnologias que se concretizaram. A gente via do Star Trek lá, por exemplo, aquele comunicador que eles tinham, né? Da Jornada nas Estrelas, que ele Isso. abria, e hoje está aqui na nossa mão, né? É o smartphone, né? Aquele comunicador do Capitão Kirk, que ele falava com a Enterprise, está aqui na nossa mão, né? Do mesmo jeito, a Marvel, ela tem aquele super-herói que é o Homem de Ferro, que é o Tony Stark, né? Então ele usa, na verdade, uma vestimenta lá, uma armadura, né? Que é cheia de wearable, né? Cheia de eletrônica, não é isso? Claro que algumas coisas ali são ficção, né? É da onde ele ia tirar energia para fazer, quer dizer, na ficção ele tem lá um reator, né? Que é o reator ARC, né? Um reator de fusão nuclear, que é aquela peça no peito dele e tal, mas isso a gente ainda não chegou nessa tecnologia. Mas aquela história dele falar com o computador, né? Ele fala com o computador lá, ele fala, ô, sexta-feira, né? E a sexta-feira responde para ele, faça o cálculo para mim. Isso já existe. Hoje temos essa tecnologia, claro. né? Que é a inteligência artificial, que é o Alexa, né? Por exemplo, que são dispositivos de inteligência artificial. Onde é que o senhor acha que isso aí vai parar? Quer dizer, se hoje... Eu acho que nós temos aí perspectivas fantásticas que já estão começando a se vislumbrar assim, mas que vai ter aí um impacto muito grande sobre a vida humana, né? E eu vejo nisso, eu me lembro que eu escrevi um livro sobre eletrônica paranormal, né? E naquela época havia um pesquisador na Universidade de Nova York, inclusive, que ele mostrou uma coisa fantástica, né? Que deixou muita gente assustada, que nas terminações nervosas nossas existiam, ele constatou a presença de certas estruturas que até então não se sabia para que servia, e começaram a pesquisar. E só agora, bem recentemente, eles descobriram que essas estruturas elas fazem comunicação quântica. Certo? Então, mesmo que a gente não tenha consciência disso, não saiba disso, talvez o nosso cérebro tenha essa capacidade que ele tem, porque nunca conseguiu se explicar como é que uma estrutura de 200 bilhões de células tem a capacidade muito maior do que tem uma capacidade que precisaria de pelo menos o triplo disso, ou 10 vezes mais, para fazer o que ele faz. Então, o nosso cérebro, ao que parece, nós não podemos considerá-lo apenas como a estrutura física que a gente conhece. Tem algo mais aí. E esse algo mais parece que está residente na física quântica. Então, eu acredito que nos próximos anos, algumas revelações, né, como, por exemplo, já fizeram uma pesquisa, né, que, de repente, eu estou conversando com você, Pambrini, e a gente tem a mesma ideia ao mesmo tempo, certo? E aí eu penso numa pergunta e antes mesmo de eu colocar isso em discussão, você faz aquela pergunta. De onde vem isso? Os pesquisadores da Universidade de Harvard, eles descobriram um negócio fantástico, acho que foi do MIT. Eles descobriram que esse estado que a gente chama de uma consciência coletiva, que às vezes acontece quando a gente faz uma reunião e se harmoniza, ele seria devido à comunicação quântica entre elétrons emparelhados que estão ao mesmo tempo no meu cérebro e no seu. Então, como eles estão emparelhados, uma atividade mental minha, de repente, passa para o seu. E eles acham que o futuro disso vai ser uma coisa fantástica em termos de nós termos aí, vamos dizer, a possibilidade das mentes das pessoas se interagirem sem a necessidade de dispor nenhum tipo de dispositivo. Certo? Então, os wearables parece que vão, nesse caso, certo, sofrer aí uma transição bastante estranha. Que, de repente, vão ser os wearables quânticos. Você vai ter um wearable quântico, né? Já tem algumas pesquisas nesse sentido, um negócio fantástico, né? Certo? Já tem componentes eletrônicos que conseguem fazer, por exemplo, interações quânticas, né? Então, eu acho que no mundo dos wearables, nós vamos ter aí um avanço muito grande nos próximos anos, e na hora que começar a aplicar aí a física quântica, né? Eu adoro a física quântica, e eu tive a felicidade de conhecer os 3 maiores físicos quânticos do Brasil, né? O professor José Goldenberg, o professor Mário Scheinberg, né? E o fabuloso César Lattes, né?
certo? É o Mário Schemberg, o professor Goldenberg, inclusive, foi meu professor, né? Até esses dias tive notícia dele, que ele está bem, né? Certo? E o César Lattes era lá de Campinas, mas de vez em quando a gente ia lá assistir a alguma coisa que ele falava, fazia, né? Mas eles eram fabulosos, né? E eu vejo hoje, né, que tudo aquilo que eles falavam na época como alguma coisa puramente teórica, hoje está se tornando prática, certo? Como aconteceu isso com a eletrônica, né? Muita coisa que eu me lembro que quando eu comecei a estudar eletrônica era teórico, hoje é prático, certo? Então eu não sei para onde nós vamos com os wearables, né? Nós vamos ter muitos vestíveis estranhos aí, né? Certo? Vestíveis como, por exemplo, um boné que você coloque na cabeça, ele interaja com o seu cérebro e você passa a entender qualquer idioma. Fantástico. Entender? Fantástico. Olha aí, então, certo? Eu me lembro, né, que quando surgiam os filmes do Flash Gordon, ele chegava na frente da porta da nave e fazia assim, e a porta abria, todo mundo, isso nunca vai ser possível, né? Certo? Hoje a gente não precisa nem fazer assim, né? Porque a porta de shopping abre sozinha, né? Com certeza, chego perto, tem um sensor lá, né, de infravermelho que abre a porta, né? Mas é uma ideia muito interessante, realmente. Eu não havia pensado nisso, nessa possibilidade dos wearables evoluírem para um outro nível, né? Além da eletrônica, né? Além da eletrônica, né? Seria um nível aí de spintrônica, né? De A fenômenos spintrônica, né? A plasmônica, né? plasmônica, de fenômenos quânticos, né? De fenômenos quânticos e, quem sabe, até conversar com outros mundos, né? Esse é um assunto mais... Aí já certo? Mas assim, também se você falasse na época das caravelas do Cabral, né, em 1500, que nós teríamos um equipamento como esse, né, que você fala e vê uma pessoa do outro lado do mundo em tempo real, as pessoas iam te acusar de bruxaria, né? Você Claro. seria queimado pela Santa Inquisição, porque isso é coisa de feitiçaria, né? Isso não é possível. E hoje é uma coisa corriqueira, né? Então a gente não pode desprezar nada que a física não proíba, né? Mesmo que nos pareça hoje extremamente fantástico, mas se não for proibido, né, pelas leis da física, por um dia pode ser possível. Né? É fato. Né? Agora, para finalizar, então, professor Newton, eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos alunos aí da FIA, né, que é essencialmente uma escola de negócios, mas nós estamos aqui num curso basicamente sobre eletrônica, sobre dispositivos, gadgets e wearables, né? Tem muitos alunos que são engenheiros da área de elétrica, de eletrônica, tá? Alguns também da área de administração, que se eu deixasse uma mensagem final para eles aí, baseado aí nos seus anos aí de experiência como educador, né? E como profissional aí de muito sucesso, porque eu tenho a dimensão da importância que o senhor teve aí para o ensino, para o desenvolvimento da tecnologia brasileira e para o treinamento de tantos técnicos, de tantas pessoas que foram para frente aí na carreira de eletrônica, de engenharia. Eu mesmo sou um exemplo. Tá? Então, Pois é, por isso, pessoal, agradeço desde já o Fambrini, né? Logo, logo nós vamos fazer uma outra live aí, né? E eu queria dizer o seguinte, conforme vocês perceberam, que hoje a tecnologia, ela exige que você seja eclético. Para você ter sucesso no desenvolvimento de um negócio que esteja relacionado com tecnologia, você tem que conhecer o básico de muitas outras ciências e tecnologias. Né? E não é só isso, você tem que saber trabalhar com a informação de uma maneira bem lógica. Né? No passado, você tinha pouca informação para trabalhar e era relativamente fácil. Se você soubesse usar aquela informação, tudo bem. Eu me lembro que, nos meus tempos de engenharia, você saía da escola de engenharia sabendo tudo o que você precisava para trabalhar o resto da sua vida. Hoje não, se você não aprender nada nos próximos 6 meses, você está obsoleto. Entra a obsolescência, né? Isso acontece, inclusive, mais do que nunca, muito rapidamente, né? Hoje, em nossos dias, né? Porque você é obrigado a estar constantemente atualizado, mas existe uma dificuldade maior, que é você ter aquela capacidade de, numa infinidade de informações, selecionar aquelas que são as melhores ou as que você necessita para o desenvolvimento daquilo que você quer. Né? A gente chama essa habilidade de
heurística, é um ramo da filosofia, né? Então, hoje você tem que saber física, tem que saber matemática, tem que saber eletrônica, né? Muita matemática, né? Eu tenho esse meu livro aqui, Fórmulas e Cálculos para Eletrônica. Só em inglês? Esse livro aqui é adotado no Queen Mary College, lá em Londres. Mas só em inglês? Não tem português? Tem, a versão em português também tem, mas está esgotada, logo, logo a gente vai dispor. Não, está disponível lá no meu site. É um livro só de fórmulas e cálculos relativos à eletrônica, né? Então, você tem que saber física, matemática, você tem que saber eletrônica. Na hora que você vai trabalhar com vestíveis, você tem que saber biologia, ergonometria, né? Você tem que entender um pouquinho do comportamento humano, né? Que é muito importante, né? E juntando tudo isso, a heurística, que vai te dar aquela capacidade, e na hora que você for pesquisar um assunto lá no Google, né? E aí você digita uma palavra-chave contente que vai achar alguma coisa e você acha 2 milhões de documentos. Como é que você vai saber qual é aquele que vai ser útil para aquilo que você precisa? Então, essa capacidade de selecionar a informação que é relevante para aquilo que você precisa é uma coisa que vocês precisam começar a desenvolver, né? Eu não sei que tipo de atividade a gente poderia criar que seria para a gente desenvolver essa capacidade de selecionar aquilo que é importante para o seu projeto, mas isso fica claro, né? E vocês vão ver que o professor Fambrini, na hora que vocês apresentarem o TCC para ele, certo? Aí ele vai ver como é que vocês manusearam as informações que vocês obtiveram, principalmente da internet, porque na internet também tem muito lixo, né? Certo? Então, esse é o meu conselho que eu deixo para vocês. Sempre se atualizando, sempre procurando novas informações, sempre procurando verificar nas outras ciências e tecnologias o que há de novo, porque, de repente, lá na hora que vocês estudarem, por exemplo, vamos dizer, o agronegócio, que surge a ideia de um vestível para você colocar numa vaca, por exemplo. Então, certo? Não desprezem. As ideias, elas estão onde você menos espera, né? As ideias, elas podem surgir a qualquer momento. Eu agradeço o convite do professor Fambrini, meu amigo, né, que eu logo vou tomar um cafezinho aí com ele. E, prazer imenso. Né, se vocês tiverem alguma dúvida, tem o meu e-mail que eu costumo responder àqueles que me escrevem. Muito obrigado, professor Newton, por esse enorme presente que o senhor está dando aqui para os alunos da FIA, para mim também pessoalmente. Eu que comecei com eletrônica lendo seus artigos, admirando a sua didática, a sua criatividade aí para construir projetos, viu? E para mim, quero dizer que foi uma grande honra, viu? O senhor ter aceito esse convite. Foi um presente enorme para mim, tá? Estou muito emocionado de estar aqui conversando aí com você e tenho a certeza da dimensão enorme, da diferença enorme que você fez por esse país, tá? Como educador, como divulgador, e que eu sei que você é alguém que fez do seu hobby, do seu passatempo, da sua profissão, né? Uma lição de vida, né? Porque eu sei que você respira eletrônica porque gosta, né? Ensina porque gosta, estuda eletrônica porque gosta, e dá para ver isso nos seus artigos, nas suas ideias, né? E é isso. Muito obrigado, professor Newton, tá? Eu agradeço de coração e espero ter novas oportunidades como essa, né? E, novamente, agradeço aos alunos aí da FIA, né, pela oportunidade e pelo grande prazer de ouvir o professor Newton Braga falando aí sobre o tema de wearables e de gadgets. Obrigado, Newton.